Oi pessoal, eu sou Cristina Long. Eu vim falar um pouquinho sobre como a gente tem que receber as informações do ponto de vista de pessoas emocionalmente bem resolvidas. A gente precisa entender o seguinte: as informações elas são passadas para as pessoas e nós precisamos ter a consciência de que nem sempre toda a informação que chega, ela chega de uma fonte que é uma fonte que faz sentido, que tem embasamento. Infelizmente, as pessoas têm mania de passar um monte de informações. E falando agora desse vírus, né, o coronavírus, eu mesmo hoje já recebi um monte de informações de pessoas diversas com dicas, com informações que elas, na maior, né, na melhor das intenções, elas passaram essas informações tentando espalhar isso. Eu não estou aqui pensando se essas informações estão certas ou erradas, mas eu estou me perguntando o quanto essas fontes são reais. Então, eu vou trazer aqui uma informação para você, na verdade, uma ideia para você pensar toda vez que você for receber uma informação. Então, toda vez que te passarem alguma coisa, checa antes para ver se a fonte, a raiz, né, dessa informação vem de pessoas que estudaram de verdade sobre isso, que observaram, que vem de fontes realmente de pessoas conhecidas. Por quê? Porque a gente passa as informações para os outros na melhor das boas intenções, eu não tenho dúvida disso. Mas o X da questão é a gente pensar o seguinte: se eu passo uma informação errada, por mais que eu tenha tido a melhor intenção, eu estou atrapalhando, piorando a situação. Então, vamos observar, vamos entender, vamos checar, vamos ver o que é coerente ou o que não é coerente. Então, eu vou dar um exemplo. Se você, por exemplo, tem um amigo que vem te dar uma informação, e essa informação é a respeito de um outro amigo, uma fofoca, né? Você já parou para pensar que esse amigo, ele está trazendo essa informação que ele observa através dos próprios conceitos dele ou através da fonte de informações que ele tem, que não necessariamente está certo? Então, quando a gente começa a entender que a pessoa, ela sempre tem a tendência da informação conforme a visão que ela tem, conforme os conceitos que ela tem, a gente começa a entender que a gente tem que tomar um super cuidado. Eu digo o seguinte, que se a gente não viu, quando é uma coisa assim de falada de outra pessoa, quando a gente não viu, o ideal é a gente não opinar. Né? São poucas as pessoas maduras que conseguem fazer isso, porque a tendência, por exemplo, é se um amigo seu vem e te conta uma coisa, a tendência é você ficar do lado do seu amigo sem pensar. Você vai aceitar aquela informação e vai ficar ali. Então, para pensar, gente. A gente está num momento bem delicado e a gente realmente tem que checar, tem que observar, tem que ver se faz sentido. E se fizer sentido, sim, a gente pode ajudar, né? Levando informações para as pessoas, mas lembrem que numa situação, por exemplo, de pânico, as pessoas, elas não pensam, elas só reagem. Então, o ideal é que a gente aprenda a pensar, aprenda a observar, aprenda a olhar para a situação, checar as fontes, aí sim depois a gente passa a informação. Tá? Então você também que é mãe, que é pai, vem um filho e fala mal de alguém, fala mal do irmão. Se você não viu, você pode ter certeza que talvez essa criança, esse filho seu, ele tá falando do ponto de vista dele para se proteger. Ou para fazer o irmão se ferrar, né? Pode ser. Então a gente tem que tomar cuidado. Se você não viu, toma cuidado. E se é uma informação que vem de fora, checa antes, tá, gente? Isso é muito, muito, muito importante. Fica aí a dica. Olha, outra coisa, pessoas emocionalmente estruturadas, bem resolvidas, elas não ficam passando um monte de correntes, elas não ficam assim compartilhando um monte de coisas, uma porque elas têm mais o que fazer, outra porque elas checam. Então, para pensar nisso. Que tipo de pessoa é você?